Oi, gente, tudo bom? Oi. Bem-vindos ao MegaCons de hoje, de número 172, com o tema Responsabilidade do Intermissivista. Hoje comigo, Bárbara Maia, que está escrito aqui embaixo, e a gente vai começar com uma apresentação rápida, só para a gente passar alguns conceitos rapidamente, só para... E aí, Thiago? E a gente já começa o debate, tá bom? Vai ser bem rapidinho aqui. Vamos lá. Todo mundo vendo a apresentação? Então, beleza. Então, vocês viram, quem abriu o paper viu que a gente colocou uma definição. Essa definição, ela não existe oficialmente, né? Não tem nenhum verbete, nenhum documento oficial, porque não existia, a princípio, nenhum conceito oficial de responsabilidade do intermissivista, então criamos um rapidamente, quem sabe aí no futuro vira um verbete, tá? Então, seria a responsabilidade do intermissivista a assunção das ocorrências e comprometimentos realizados no último curso intermissivo, quanto à atual vida intrafísica e quanto às reciclagens e ações necessárias de serem efetivadas, aí no caso pela CONSIM, já a consciência intrafísica, a fim de promover significativa mudança de patamar evolutivo e qualificar o próximo período intermissivo. Vocês viram que eu coloquei aqui significativa mudança de patamar evolutivo, porque eu entendo que o nosso último período intermissivo, a realização do curso intermissivo nos permite dar uma acelerada evolutiva, uma acelerada quanto à escala evolutiva. Por isso que eu coloquei aqui uma significativa principalmente perto das mudanças feitas anteriormente, tá? Por nós nas vidas anteriores. Mas a gente pode debater isso depois para vocês trazerem o que vocês acham. Segundo a ProEx, então eu coloquei algumas das responsabilidades, né? Seriam algumas das responsabilidades do intermissivista. Com os amigos, com passageiros evolutivos de curso intermissivo, quanto aos amparadores, tanto CONSIM quanto CONSIEXES, que auxiliaram e auxiliam ainda a CONSIM na consecução da ProExis, a família nuclear, o grupo Karma como um todo, o grupo de assistência, que aí são os nossos compassageiros do passado, e que, a princípio, nós vamos resgatar em algum momento, quando estivermos preparados nos nossos próximos períodos intermissivos. Nós, como intermissivistas, a nossa mãe, você viu que eu tirei a mãe da família nuclear, eu destaquei a mãe, né? Porque o Valdo dava muito destaque à mãe. Ele falava que a mãe é a nossa primeira credora, que a gente, a primeira consciência que a gente tem que colocar no nosso caderno de credores é a nossa mãe. Então, eu dei esse destaque. E os professores do curso intermissivo realizado. Obviamente que existe mais uma série aí de responsabilidades, né? Mas eu acho que a gente pode trazê-las no debate. Outros conceitos que são trazidos no material são dos verbetes da enciclopédia, que trazem assuntos que são muito similares ao que a gente vai debater aqui. O primeiro é o autocomprometimento intermissivista, que seria o ato ou efeito da CONSIM assumir o para-dever intermissivo de capacitar-se, realizando as mudanças intraconscienciais necessárias, com o objetivo de identificar o prioritário para a consecução da ProEx. O autolucidez proexológica, que é um verbete meu, que é a condição da CONSIM intermissivista ter mais discernimento quanto à própria programação existencial. Também superando o estado de obnubilação. Eu coloquei obnubilação porque meu primeiro verbete é intermissivista obnubilado, e depois eu escrevi esse, então meio que é complementar, tá? Gerador de desvios e realizando as reciclagens necessárias. E o autolucidez intermissiva é a penetração da inteligência ou hiperacuidade conquistada no último curso intermissivo, passível de ser alcançada progressivamente pela CONSIM e expressa pela autoconsciencialidade teática, megacons, denotando o grau ou nível de potencialidade quanto à autoevolução lúcida. O que a gente vê em comum aqui? A questão da recim, né? A questão das reciclagens intraconscienciais é pontuado nos dois primeiros verbetes, e eu achei muito bacana o destaque ao megacons dado pelo último verbete, porque o megacons é aquilo que a gente precisa, de uma certa forma, acessar para a realização da nossa programação existencial de forma mais efetiva, vamos dizer assim, né?
porque os megacons relativos ao nosso último período intermissivo, ao nosso curso intermissivo. E um outro conceito que eu acho bacana a gente trazer para debater é a questão do paravinco. Eu acho que vocês já devem ter acessado esse conceito, inclusive teve um ciclo mental somático sobre paravinco. Foi ciclo ou foi tertúlia matinal, Edu? Eu acho que foi ciclo, né? Foi ciclo. Foi círculo. Foi círculo, Eu sempre falo ciclo, não sei. É círculo mental somático, que é o paravinco intermissivo. O que é o paravinco intermissivo? É uma ideia mais marcante criada pela autopensenidade da consciência quando no curso intermissivo, quando estava no curso intermissivo. Até fala aqui que, às vezes, o próprio evoluciólogo sugere qual é a ideia fundamental ou paravinco para essa consciência, né? Que ajude, depois, no período intermissivo, essa reconexão da consim com a sua realidade como consciex no curso intermissivo. E aí fala, o mais relevante quanto a esse assunto para a atual consciência intermissivista é identificar agora o possível megavínculo intermissivo pessoal. Então, a gente conseguir acessar qual que é essa ideia prioritária, essa ideia central relativa ao nosso curso intermissivo. E aí eu trouxe algumas ortopensatas, destaquei algumas que eu acho bem interessantes, que tem bastante relação com isso que a gente vai debater hoje, né? Então, quem concluiu o curso intermissivo e acessou os conceitos fundamentais da conscienciologia tem mais responsabilidade perante a humanidade. A ida a uma Comunex evoluída não é uma honra, e sim uma autorresponsabilidade maior. Eu coloquei Comunex evoluída porque eu considero que as Comunexes em que nós realizamos cursos intermissivos, elas são mais evoluidinhas, não são Comunex evoluída de Serenão, mas é uma Comunex, né, mais positiva e tal. A trajetória evolutiva da maioria das consciências intermissivistas foi terem sido resgatadas da paratroposfera a fim de participarem do curso intermissivo. Ressomar com proexes a cumprir, dessomar e ser completista. E se completista, exercer a liderança interassistencial, que é a ideia da pré-intermissiologia, né? Então, a gente está aqui para se qualificar, ser completista, para no nosso próximo período intermissivo a gente ajudar a resgatar o nosso grupo karma mais do passadão e que a gente também tem responsabilidade com esse grupo. Se o intermissivista refletir quanto à sua evolução, não mantém mais a vida desorganizada. Se você se reconhece intermissivista, a sua existência já é outra, devido ao senso de maior autorresponsabilidade evolutiva. E eu adorei essa última aqui. A responsabilidade é o que a pessoa faz em decorrência do que ela conhece. Essa eu achei muito bacana, né? Dentro daquilo que a gente já conhece, o que a gente já faz frente a isso. Isso é a responsabilidade, né? Então é isso, pessoal. Vamos debater? Bárbara, para situar todo mundo, né? Algumas pessoas chegando hoje aí, bem-vindos a todas e todos, ao Megacons. Então, agora que a Bárbara fez essa apresentação inicial, quem quiser falar algo, fazer uma pergunta, um comentário, algo que queira acrescentar ao debate, coloca o nome no chat, tá? Que a gente vai organizar a lista de participações, tá bom? Então, vamos participar, pessoal. Quem é que quer puxar a fila aí? Ou, de repente, Bárbara, está todo mundo em dia com a sua responsabilidade intermissivista e tá tudo bem, né? Pô, se é o caso. Ô, Bárbara, então, como que a gente pode avaliar, né? Como é que o intermissivista pode avaliar se ele está mais ou menos em dia com a sua responsabilidade que ele pegou e que ele se comprometeu no intermissivo, né? É claro que, normalmente, se a gente for ver o nosso caso pessoal, a gente deve ter algumas coisas que a gente está, né, bem comprometido e bem em dia, e outras que a gente ainda está abaixo do que deveria estar. Então, como é que a gente pode ver alguns indicadores disso na nossa vida? Eu acho que tem alguns. Essa última ortopensata que eu falei, eu gostei muito, porque eu acho que ela já nos dá vários indicativos. Quando fala assim, a responsabilidade é aquilo que a gente faz contra aquilo que a gente já sabe. Então, o que eu já sei relativo à minha proexis hoje, ou relativo, né, àquilo que eu tenho de responsabilidade de programado para essa vida atual.
Isso é um fator. E dentro daquilo que eu já sei, o que eu faço frente a isso? Né? Eu tô sendo relapsa frente aos conhecimentos que eu já adquiri, eu estou aplicando esses conhecimentos, eu estou vivenciando, eu acho mais importante, né, esses conhecimentos ou não. Segundo quais altos esforços que eu estou empregando para aumentar esse meu arcabouço de conhecimento, ou de recuperação de cons e megacons, né? Por isso que eu acho que no verbete ali do autolucidez intermissivo foi legal que colocou megacons, que é justamente isso, no sentido de resgate de informações relativos ao nosso curso intermissivo, que são os nossos megacons, são aqueles cons mais profundos quanto à nossa capacidade evolutiva atual, né? Então, esse resgate eu acho importante. Terceiro dentro daquilo que eu já entendo por auto-organização, tanto intraconsciencial quanto grupocármica, o que eu estou fazendo para organizar esse entorno e o meu íntimo. Então, tanto no processo de autopesquisa, né, de levantamento de traços, no levantamento no levantamento daquilo que você precisa mudar e o que você está fazendo de fato para fazer essas mudanças, quanto ao teu entorno. Então, no meu grupo Karma, como é que está a auto-organização? Porque, veja, um dos focos do intermissivista é ter a maior liberdade possível para evoluir. Quanto mais liberdade, melhor. Só que a liberdade, ela se conquista. E ela se conquista com as reconciliações. Então, é a auto-organização grupocármica que nos dá liberdade. Se eu estou sendo relapsa com o meu grupo karma, eu estou criando ou estou fortalecendo interprisões. E aí, eu estou tornando muito mais difícil a minha vida e as minhas próximas quanto à realização de trabalhos mais sérios, evolutivos, né? Então, eu acho que isso é um fator também bem importante de ser avaliado. Agora, isso tudo eu vejo como encadeado, não é uma coisa só, né? A gente vai fazendo uma série, eu acho que é um olhar mais amplo, em que a gente vai levando direito uma série de atitudes, essas todas vão andando juntas. A gente tentar alcançar, né, patamares também é interessante, mas obviamente que isso tudo vai caminhando direito. Né? Bárbara, nessa linha ainda, antes de seguir a lista aqui, você falou de organização, acho que é um ponto super importante, porque acho que a gente tem muitos estímulos quando a gente vai estudando conscienciologia de reciclagens e de pontos para prestar atenção. Então, a gente pode, eu vou ver essa questão do meu temperamento, eu vou ver esse processo energético, eu vou ver essa relação com essa pessoa. Então, sempre vão aparecendo muitos pontos para a gente trabalhar. Né? E eu estou entendendo que você está dizendo que esse olhar amplo para nós vai ajudar a perceber se a gente está em dia ou não com a responsabilidade. Uma coisa que eu vejo que acaba acontecendo muito é a falta de acompanhamento. Então, eu posso perceber que uma coisa é prioridade, que é uma responsabilidade, e aí, como é que se organiza para acompanhar esse processo? O que você sugere aí para a gente manter e não só começar a empreender reciclagens, né? Isso é interessante. E eu estava pensando aqui, apesar de ser um monte, porque às vezes realmente bate um desespero, né, gente? Porque parece ser um monte de coisa. E a gente fala assim, como eu vou dar atenção a isso tudo? É muita coisa. Eu tenho que pensar o meu pensamento, eu tenho, né, que estar atento à minha estrutura pensênica, eu tenho que estar atento à minha manifestação, tanto de temperamento, quanto de traços, quanto de personalidade. Além disso, além de avaliar toda a minha vida atual, as minhas relações, a estrutura do meu grupo kármico, ainda me voltar para o passado, para tentar identificar fatores de retrovidas que podem... Então, assim, é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que há muita correlação. Esse olhar amplo, ele te permite fazer as correlações entre isso tudo. Então, por exemplo, às vezes eu identifico um traço. Eu tenho o traço da agressividade. Mas esse traço da agressividade é o mesmo traço que está relacionado à minha dificuldade de relacionamento no meu grupo karma. É o mesmo traço que está relacionado à minha dificuldade em desenvolver trabalhos mais evoluídos, ou mais evoluídos, não, que isso parece meio chato, mas assim, mais amplos, mais interassistenciais com um grupo que está interessado em fazer esse trabalho. Então, às vezes, existe uma série de aspectos, mas que eles convergem para pontos similares.
E eu acho que o mais inteligente no processo de auto-organização é a identificação desses pontos de convergência. Porque se a gente tentar olhar para o todo como unidades separadas, a dificuldade ela aumenta consideravelmente, porque é muita coisa para tentar. Mas se a gente vai identificando os pontos de convergência, a gente vai conseguindo trabalhar, a partir desse ponto, uma série de fatores. Eu não sei se faz sentido isso, mas aí você consegue olhar para o todo com um olhar um pouco mais organizado. Que mantém a continuidade, porque você está na mesma linha, né? Então é mais fácil de acompanhar o processo. Entendi. O que chega de novo, você agrega ali com essa linha central e vai acompanhando. Essa linha, ela cria uma série de ramificações, óbvio, né? Não é uma linha reta. Mas essas ramificações, elas partem de um ponto de convergência também. E aí, eu acho que chega ao ponto, e chega a necessidade, no processo de auto-organização, das escolhas daquilo que é prioritário. E o Valdo frisava muito isso, né? A gente tem que priorizar o prioritário. E o prioritário, ele se modifica também. O prioritário não é o mesmo para o resto da nossa vida intrafísica. O prioritário vai mudando. Então, a gente ter a flexibilidade, ao mesmo tempo, a auto-organização de identificar aquilo que é prioritário naquele momento, mas acompanhando a mudança daquilo que também vai ser prioritário no futuro, né? É complexo, né? É complicado. Beleza, Bárbara. Fui contemplado. Obrigado. Tiago, vamos lá? Abrai-vos o microfone-vos e falai-vos. Boa tarde a todos. Eu ao ler aqui a documentação, primeiro fiquei a pensar que é muito simples de entender e é desconcertantemente simples de entender o conceito e muito complicado depois de o pôr em prática. E isso e depois o que foi a parte mais impactante, a definologia depois entende-se fácil, mas as pensatas depois é que nos fazem pensar, as pensatas é que batem mesmo. E são em vários níveis e achei interessante as pensatas serem do mais genérico possível, como a número 6, já não lembro o que era autorrepresentatividade, não é? Você é o representante da humanidade, já pensou a respeito de tal responsabilidade, por exemplo? Pôr as coisas assim é quase impactoterapia, é muito... e depois vai ao particular, depois vai às coisas que são particulares, são aquelas que nos dizem respeito mais à vida mais do dia-a-dia, que é, por exemplo, a número 13, das autorresponsabilidades. Em geral, quando a pessoa cai no buraco, a responsabilidade é em primeiro lugar dela mesma, vai ao particular. E depois houve uma muito, muito impactante também para mim, que foi a número 40, que foi a do papel, que é na SOCIM, ainda patológica a sua posição na condição de cidadão. É central, frontal ou lateral? Isto é quase um conscienciograma, não é? E é quase uma pergunta à moda do conscienciograma. E toda esta abordagem realçou toda a complexidade deste tema e promove o pensamento em tudo isto de uma forma assim muito, muito profunda. E achei que tem aqui pano para mangas, como dizemos aqui em Portugal. Tem muito tema aqui para pensar e para debater e quis só realçar isto porque chamou-me muito a atenção, foi mais pelas pensatas e foi o que me impactou mais. Quero ver este debate com algum interesse. Ô, Tiago, uma pergunta aí, já que você trouxe essa 40, que você achou impactante, o que você entendeu por essa pergunta? O que você avaliou nessa pergunta? O que é que eu avaliei? É como é que nós nos posicionamos, pois isso é que traz a nossa responsabilidade. Eu encaro de frente, eu estou no meio, quero passar despercebido, ou lateral, que é fujo pelo meio das gotas da chuva e não quero nada comigo. Então onde é que está a minha responsabilidade? Onde é que está o meu papel perante a SOCIM? Como é que eu me identifico? Como é que eu me posiciono? E o posicionamento aqui é tudo. O posicionamento é a responsabilidade. E aí isto dá que pensar muito.
Eu concordo com você. Assim, a gente já, dentro da pacifismologia, a gente conversa muito sobre a questão do posicionamento, né? E eu realmente acho que há uma responsabilidade do intermissivista em se posicionar em frente a tudo, inclusive a SOCIM, entende? O nosso posicionamento é importante. Veja, se eu tive oportunidade de uma qualificação anterior a essa ressoma, que visa, porque no final das contas, o que o curso intermissivo objetiva? Ele objetiva um planejamento para que a gente consiga dar uma acelerada no nosso processo evolutivo, nos tornando mais aptos a um trabalho mais policármico, cada vez mais. Para a gente se inserir cada vez mais no processo de reurbanização extrafísica, então a gente fica mais ativo, a gente fica realmente... o objetivo é a gente se qualificar para assistir. Tanto que, se a gente obtiver sucesso nisso, o nosso próximo período intermissivo é ir na baratrosfera resgatar o pessoal que a gente deixou para trás, né? A ideia da pré-intermissiologia é essa. Então, como é que a gente faz isso sem se posicionar? Né? E é muito interessante a gente avaliar, porque é uma linha muito tênue entre você estar posicionado e você ser engolido. Não é? E depois há aquela questão que é tudo muito bonito, eu sou intermissivista, tudo, ok, e o que é que eu faço com isso? E então entra a responsabilidade, está bem, eu sou intermissivista, ok, eu tenho projeção, e o que é que eu faço com isso? Okay? Não é? É sempre o que é que eu faço com isso, e entra sempre a responsabilidade. E é interessante, depois até tem, depois fala aqui precisamente, foca precisamente isso que a Bárbara estava a falar, dos intermissivistas ou dos que, acho que é aqui a número 3 que fala aqui, a maioria das consciências habitantes da Cognópolis, Foz do Iguaçu, que alcança desperdicidade numa próxima intermissão. Isto é tudo muito bonito, mas então vamos assumir a responsabilidade, vamos fazer para isso, senão passa ao lado. Então, mas a dificuldade que eu entendo, Thiago, nisso daí, desse posicionamento para a gente, e, ao mesmo tempo, se posicionar sem ser engolido, o problema aí é o nosso passado. Eu entendo assim. Veja bem. E daí as reciclagens, mas lá está, e daí as reciclagens. Daí as reciclagens, perfeito. Mas é que nem, por exemplo, eu identifico um passado político muito forte. Então, eu tenho que fazer reciclagens profundas e criar e adquirir novas ferramentas para que o meu posicionamento frente a isso hoje seja mais qualificado que no passado. Então, não é uma coisa simplesmente vou me posicionar, como eu vou me posicionar, quais ferramentas eu tenho para me posicionar de uma forma diferente nisso aqui do que eu fiz no passado. Porque ficar nas automimeses também não adianta nada, né? A gente recai nos mesmos erros. Então, é tudo uma questão também daquilo que... Por isso que sempre praticamente quase tudo que a gente estuda na conscienciologia fala de reeducaciologia, né? A reeducaciologia, que é o que a gente precisa aprender ou reaprender, né, nessa vida intrafísica para que a gente adquira essas novas ferramentas e lide com as coisas de uma forma diferente. Esses nossos aportes, os aportes que nós vamos tendo, até o curso intermissivo, que é um aporte que nós temos, é mérito e, portanto, é fruto já de reciclagens que fizemos no passado. E então temos as ferramentas, agora temos a responsabilidade de as usar. Exatamente. Muito bom. Então, agora é o Flávio. Flávio, você fez um comentário aqui no chat. Você quer ler ele para nós, ou falar do que você está querendo trazer? Então, esse comentário, né? Como identificar minhas responsabilidades como intermissivista. E uma questão que eu estava elaborando aqui enquanto vocês estavam dando essa explicação, é o seguinte, como é assim, como eu ter certeza, por exemplo, eu exercer o papel, né, o comportamento de um intermissivista e assumir essas responsabilidades, quando na verdade eu não sou intermissivista, não fiz o curso intermissivo, mas estou assim executando todos os requisitos
como se eu fosse um intermissivista, só que eu não sou propriamente um intermissivista. Como ficaria essa questão? Só os intermissivistas têm as responsabilidades ou as consciências em geral? Eu vou até ler eu não sei se está no material agora, mas eu vou ler aqui para você. Deixa eu ver se está no material. Que é uma ortopensata, que eu achei muito interessante, que fala sobre isso. Mas eu acho que não está no material. Que é assim, ó. Poucas consins têm amparador extrafísico de função. Contudo, a formiga trabalha eficazmente em seu nível e não tem amparador. Façamos uma autoanálise das potencialidades evolutivas de cada qual. Vamos lembrar da expressão coloquial, te vira, companheiro. Essa é a exposição da autorresponsabilidade evolutiva. Temos de pagar o pedágio para ultrapassar o gargalo. O desconforto faz parte da vida do jejum evolutivo. O noviço não tem só alegria, precisa fazer força para mudar as coisas, ao modo de formiguinha que trabalha muito nas bases do princípio, do início e do começo. Eu achei essa ortopensata muito bacana, porque é um pouco disso, assim, ó. Obviamente que o tema que a gente está trabalhando hoje, Flávio, é relativo ao intermissivista, quem fez o curso intermissivo. Mas, independente disso, responsabilidade evolutiva se eu estou aqui nessa dimensão intrafísica, respirando aqui esse oxigênio, eu já tenho responsabilidade evolutiva. Já tenho responsabilidades perante a mim mesmo, perante Foi isso que eu karma, percebi. né? Porque quando se fala de responsabilidade, a gente vai colocar as questões mais importantes e vai encaixar e tentar encaixar o máximo de pessoas, assim, do morador de rua, um mendigo, um analfabeto, a um serenão, porque são princípios que eles são interdimensionais, eles ultrapassam todos os níveis, né? Você vai ensinar o certo a qualquer tipo de consciência, independente dos intermissivistas, mas eu também entendi que está se referindo a essas consciências intermissivistas. Porém, esses princípios valem para todos, eu acredito. Vale para todos. Apesar de muitas dessas consciências não estar capacitada a assim, executar essa conduta, né? Essas regras, né? Evolutivas. Na verdade, assim, ó, vale para todos, mas por que a gente está especificando o intermissivista? Porque o nível de responsabilidade do intermissivista é outro. Porque ele se comprometeu com um trabalho mais amplo, mais sério. Então, quando aquela ortopensata que o Valdo coloca que o intermissivista, se ele fez curso intermissivo, ele já tem um nível maior de responsabilidade, é porque ele, a partir da sua própria vontade, porque o curso intermissivo não é imposto, né? A gente recebe um convite para curso intermissivo e faz se quiser, e se quiser continuar, faz, se não quiser, vai embora. Tanto que tem o verbete evasão intermissivo, que é justamente sobre o pessoal que começou a fazer o curso intermissivo e resolveu que não queria mais. Então, é uma escolha, é uma opção. E como uma opção, a gente se comprometeu lucidamente a um trabalho. O curso intermissivo ele não diz respeito apenas à individualidade da consciência, mas é a individualidade da consciência no todo, no grupo. A questão do grupo... Se comprometeu com esse trabalho no sentido de alertar e acordar essas consciências que ainda não estão despertas para essa realidade, né? Que ainda não adquiriu esse nível. Não necessariamente, Flávio. O trabalho não é exatamente... Não nesse sentido. E não é tudo igual. Proexis é individual e intransferível. Cada um vai ter um trabalho... Entendi. Eu estou dizendo que o trabalho, essa responsabilidade, eu sei que é específica de cada um, mas é sempre envolvendo outras consciências, terceiros, está entendendo? Que, na verdade, esse trabalho é voltado para despertar a lucidez nessas consciências que ainda não acordaram para essa realidade, para o seu papel como uma consciência, né? Que na verdade não é intermissivista, mas que tem que ser, né? Como você outra pessoa assim aceitou, assim chegou nesse nível, a gente está trabalhando para tentar levar essa responsabilidade para todas as consciências.
No sentido assim, obviamente toda ProEx envolve outras consciências, né? A gente vai se relacionar com uma série de pessoas. No sentido que envolve outras consciências, é que envolve a responsabilidade do intermissivista frente a outras consciências, que eu quero dizer. Porém, essa ideia de despertar as pessoas, eu acho inteligente, Flávio, sempre quando a gente vai fazer uma assistência, pensar assim, o que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer de assistência para essa pessoa, para um dia ela estar pronta para fazer curso intensivo. Mas isso não necessariamente vai ser o foco da assistência específico que a gente está fazendo. O foco, ele pode ser múltiplos, pode ser outros, porque vai depender da necessidade real posta pelo assistido. E, às vezes, a necessidade real posta pelo assistido não é de fazer um curso intermissivo naquele momento, é outro. Ainda é uma coisa um pouco mais enraizada, mais momentânea. Então, a assistência, ela foca fazer o possível melhor para que a gente consiga se qualificar dentro do ciclo grupo kármico, ou seja, a gente fazer as reconciliações, enfraquecer as interprisões mais sérias, né? A gente conseguir começar a ter mais liberdade, como eu falei, a gente entrar mais na policarmalidade. E para isso a gente vai assistindo de acordo com a necessidade do outro, não nossa. A necessidade colocada pelo outro. E aí a gente vai trabalhando a nossa intraconsciencialidade para que a gente também não fique alimentando rancor, raiva, mágoa, né, que vincula. O Tiago sempre fala muito uma frase, né, Tiago, você gosta, aquela, como é que é? O ódio... O afeto une, o desafeto ata. É do livro da professora Malva, não é? Afeto une e o desafeto ata, né? Porque o ata... falar que o primeiro a ser prejudicado somos nós, né? Exatamente. E a gente prejudica um monte de gente no processo também. Mas é isso aí. Mas eu entendi. Obrigado, professora. Imagina. Obrigado pela resposta. Bárbara, a pensata que você falou está no paper, é a 23. É a 23? Tá? Para quem quiser ler de novo lá e digerir mais uma vez. Eu gostei muito dessa pensata, porque apesar dele estar falando de amparo, ela também serve para o curso intermissivo, né? Assim, tipo, não fez curso intermissivo? Mas e aí? Vai lá e faz o que você tem que fazer, né? Se você está lúcido para esse processo, então... Sim, professora, essa não me respondeu. Vamos supor, eu estou adquirindo, assim, eu estou me responsabilizando por esses deveres, né, de um intermissivista. Se caso eu não seja realmente intermissivista, mas eu estou cumprindo um papel de uma pessoa que tem esse perfil, isso me prejudica? O que é que acontece? Não, de forma nenhuma. Isso te coloca num mérito muito maior do que do intermissivista, porque, Flávio, se você não fez curso intermissivo e está buscando agir como intermissivista, isso é um mega mérito. Mega mérito. Então, isso só vai... Mas já ouvi falar do intermissivista que não se pode fazer o curso intermissivo na intrafisicalidade. Não, o curso intermissivo é um curso extrafísico, ocorre quando a gente está como consciex no período intermissivo. O que a gente pode fazer, às vezes, projetado, é participar de uma aula, né, lá no extrafísico, uma coisa mais pontual, mas o curso intermissivo, ele é relativo ao período intermissivo mesmo, quando a gente está como consciex. Bárbara, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp aquela folha dos 700 experimentos que fala sobre a pessoa identificar os 10 pontos para ela identificar o curso intermissivo, a condição de intermissivista dela, e o último parágrafo, ele fala justamente o seguinte: se a pessoa não identificou que fez o curso intermissivo, mas quer fazer o curso, né? Então é uma ótima oportunidade para começar a pensar nisso agora. Então, assim, eu até coloquei aqui no grupo, quem quiser ler, só o último parágrafo, né? Então, acho que isso aí para o Flávio talvez explique bem o que ele está comentando com a gente. Isso é bem importante, viu? Porque eu fico pensando assim, quantos intermissivistas que não conseguiram se atenar quanto a sua proexis ou ao seu papel como tal? São muitas. São muitos intermissivistas que não tiveram lucidez para esse fato ainda.
que estão em automimese, que está lá no porãozão. Então, veja, se uma pessoa que não fez está conseguindo um nível de lucidez para pensar sobre isso, eu acho que o mérito é muito maior do que quem fez. Né? Porque antes do nosso curso intermissivo, a princípio, a gente estava lá na baratrosfera, agarrado na baratrosfera, né? E conseguir. Eu nunca vou querer fazer curso intermissivo. Pode ficar sempre com... Mas eu entendi, professor, assim, que mesmo que a gente não seja intermissivo, não tenha cumprido o curso intermissivo, podemos adquirir essa responsabilidade e esses deveres perante a nossa evolução e a evolução das demais consciências. E isso não prejudica em nada a minha evolução, né? Falou bonito. É isso aí. Obrigado. Bom. Então, agora é a Thaís. Liga lá, Thaís. Cadê a Thaís? Vai. Caiu? Eu acho que ela caiu. Saiu. Não está. Então, Cristina. Quando a Thaís voltar, a gente coloca ela na fila de novo. Tá bom. É o seguinte, eu estava pensando aqui, ver o que vocês acham também. Eu estava lendo ali o arquivo, o paper, e ali traz uma exemplologia do autocomprometimento intermissivista. E eu acho que o que foi falado tudo até agora tem tudo a ver com essa exemplologia. E eu lendo essa exemplologia, me veio um verbete na mente que chama cláusula pétrea, que é o verbete da proexologia. Né? Então, esse verbete ele traz ali uma ideia dos compromissos também do intermissivista. Né? Eu acho porque o Tiago perguntou aí o que eu faço, né? E a gente tem que assumir essa responsabilidade, outra pessoa falou ali. Né? Então, eu acho que esse verbete da cláusula pétrea traz uma ideia bem bacana assim, por onde a gente pode começar. Então, eles colocam ali uma listagem, né, ao longo de todo o verbete. Por exemplo, uma cláusula pétrea é a interassistencialidade. Então, né, fundamentalmente, a gente vivenciar a interassistencialidade tem a ver com as inter-relações, né, tem a ver com a nossa família, o profissional, então envolve muita coisa essa questão da interassistencialidade. E aí coloca outras coisas, por exemplo, GESCONs, né? Autopesquisa. Tua autopesquisa pode virar um artigo, pode virar um verbete, né? Então você já começa aí a fazer a interassistência através da escrita também, né? É uma ideia. A própria técnica da Invexis, né? Quem já tem um patamar aí de lucidez, começa a aplicar, já vai direcionando a existencialidade, né, para as cláusulas pétreas também. Então, eu queria contribuir assim, com esse pensamento, né, ver o que vocês acham. Muito bom, eu acho muito bem lembrada, a cláusula pétrea existe, eu acho legal da cláusula pétrea, Cris, que tem as cláusulas, a gente pode pensar nas cláusulas pétreas de forma mais ampla, como posto no verbete, mas existe aquela cláusula pétrea que diz respeito à nossa proexis, aquelas cláusulas pétreas que são específicas da nossa programação existencial. E essas daí são bem importantes da gente identificar. Pessoal, né? Exatamente. Aquilo que está relativo à nossa proexis de forma personalizada. São as nossas cláusulas pétreas. Aquilo que a gente, de fato, não pode deixar de fazer. Porque a cláusula pétrea, para quem não conhece, é um conceito que vem do direito, se eu não me engano, que é aquela lei que não pode ser modificada, né? Aquilo que... Então, quando não a gente... pode ser revogada, né? Exatamente. E aí, a cláusula pétrea da proexis é aquilo que a gente não pode deixar de fazer, né? Aquilo do prioritário do prioritário. Então, realmente, dentro disso, é bem importante a gente conseguir acessar essas informações, né? Conseguir identificar aquilo que... O professor Valdo tinha um tratado... Fala aí. Desculpa te interromper, Bárbara. Eu achei que você ia parar. Não, fala aí. Não, o professor Valdo tinha... Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu li um paper do professor Valdo que ele
10 autodeficiências, né, da pessoa que está na conscienciologia, sendo intermissivista ou não, né? Então, ele coloca 10. E uma delas, por exemplo, é você estar 10 anos na conscienciologia e não ser voluntário, né? Então, isso daí também, acho que é um compromisso do intermissivista, né? Cris, mas tem uma coisa aí... Ah, desculpa, você estava falando... Voluntariado. Não, pode falar. Não, é que travou, aí eu não sabia que você estava falando isso, porque travou, desculpa. Eu sei. Mas, assim, não, é porque... além da gente ter essas responsabilidades, existe uma coisa que a gente pode pensar como intermissivista, que é qual a nossa relação, porque veja, a gente está aqui, todo mundo, né, tá ali compondo a CCCI, nós compomos a CCCI, nós somos voluntários, nós estamos ativos, alguns trabalham de forma mais próxima, outros nem tanto, mas estamos compondo o mesmo grupo. Então, veja, qual o nosso papel ou responsabilidade perante este grupo? Porque eu fico pensando assim, ó, a gente tem essa condição da nossa Proexis, da gente se responsabilizar com aquilo que a gente programou, mas a gente tem responsabilidade com o grupo. Tanto o nosso grupo Karma, quanto o nosso grupo de colegas de curso intermissivo, quanto... Por exemplo, quem que nos resgatou da baratrosfera? Quem que nos tirou daquela condição? Quem foram os nossos professores do curso intermissivo? E qual a nossa relação seriexológica com essas pessoas da CCCI? E com o próprio desenvolvimento da conscienciologia? Isso daí são coisas para a gente pensar, porque a gente está aqui. Nem todo intermissivista está aqui. A gente está. Então, por quê? Fala aí, Edu. Ô, Bárbara, você falou uma coisa interessante, só para pontuar, né? Existe a responsabilidade com a Auto-Proex, né, que é isso que você está falando. Existe a responsabilidade com a Maxi-Proex. Então, a pessoa tem que saber se inserir nesses dois contextos. E, às vezes, eles não são os mesmos, né? É o que você falou. Às vezes, tem uma parte da sua programação que ela diz respeito a você, aquilo que você tem que fazer pessoalmente, e outra que diz respeito àquilo que você tem que contribuir para o grupo, né? Então, assim, eu penso que isso aí até aumenta a nossa responsabilidade intermissivista. A gente tem que jogar em várias frentes. Exatamente. E não só pensar nesse grupo como grupo evolutivo, Cris, mas grupo Karma também, porque a gente tem uma série de interprisões entre a gente também, não é só tudo, não são todos. Com certeza. Todos, né? A gente tem também. E assim, ó, você sabe que hoje no círculo mental somático de longevologia, né? E a Rosa Nader fez um apontamento, assim, eu acho que cabe aqui, que ela falou assim que quando a gente dessomar, chegar lá na intermissão, né? A gente vai ver que a gente fez muito menos do que a capacidade que a gente tinha de produzir. A gente teria capacidade de produzir muito mais, de investir muito mais, de fazer muito mais, né? E que ela já está trabalhando isso já para chegar lá, não entrar numa Melex, sabe? Tá? Para ter o processo, né? Que a gente também faz conforme vai o andamento da nossa vida, né? E com o nível de lucidez também. Então, ela falou assim que o compromisso do nosso, né, enquanto aqui participantes da CCCI, do grupo, assim, é muita coisa. Muito provavelmente a gente vai deixar bastante coisa, né, para fazer numa próxima vida. Aí acho que eu termino aqui, tá, Bárbara? Isso que você falou, Cris, foi uma coisa que me impactou muito quando eu morava em Foz, porque teve uma vez que estávamos, o Edu vai lembrar dessa passagem, um serenão chegou lá no CAE, que eu não lembro qual, e aí ele chegou e falou assim, pois esse pessoal tá muito passivo, não tá fazendo o que deveria estar fazendo. Vocês estão com a faca e o queijo na mão e estão sentados aí, não estão fazendo nada. Quando chegar no extrafísico esse pessoal, vai ter tudo, eles vão ter melex porque a potencialidade do que eles tinham e daquilo que eles não fizeram. Não foi dessa forma tão tão besta como eu falei, mas justamente, Oi, você sabe a marasmologia. Marasmologia. Foi daí que o professor Valdo cunhou esse termo, né? Exatamente. E, Bárbara, você sabe que na mini tertúlia chegava umas tantas, o professor Valdo falava assim, e daí, gente?
e daí, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão produzindo? Me conta aqui, como que está aí, né, as coisas de vocês. Aí, às vezes, né, algumas ficava aquele silêncio, ninguém falava nada, né, e ele sempre estava tentando entender, assim, né, se as pessoas estavam caminhando, né, dando ideia, eu penso, né, quando ele fala a vida é a pessoa para a realidade mesmo. Mas é algo para se pensar, viu, Cris? Assim, Obrigada, Bárbara. o que eu não posso deixar de fazer, no sentido assim, ó, que se eu deixar, eu vou entrar em melex no extrafísico. É algo para a gente pensar também, avaliar. Thaís, a gente tinha te chamado, você caiu, mas fala aí. Eu estava na rua e meu celular desligou. Mas pode falar. Então, eu não sei se vocês falaram sobre isso, mas eu achei interessante que você trouxe da responsabilidade, que nem você pôs lá da mãe, né? Que aí eu estava pensando, você acha que talvez então, pensei na cláusula pétrea, né? Que nós temos algumas cláusulas pétreas da PROEX. E aí, por exemplo, a mãe seria como se fosse uma cláusula pétrea meio que padrão de todo mundo, será? Porque acho que essas responsabilidades que você trouxe, acho que elas estão muito ligadas à responsabilidade só, que meio que se identifica em todos os intermissivistas, né? E aí eu linkei com a cláusula pétrea. O que você acha? A gente pode pensar na mãe como cláusula pétrea no sentido das reconciliações grupocármicas. Aí sim, né? Porque, veja, a mãe, por que a mãe ela tem tanto destaque? O Valdo falava tanto da mãe. A consciência que a gente tem, o maior nível de interação, que é a coisa mais... É uma coisa muito profunda, muito vinculante, é com a mãe. Ela nos gesta por 9 meses. A gente fica dentro da nossa mãe por 9 meses, trocando energias ali com a nossa mãe, fisicamente compartilhando, né, o veículo dela lá dentro, 9 meses. Então, veja que forte que é esse nível de vinculação. É uma coisa muito intensa. É uma coisa muito forte, muito profunda. Então, o Valdo falava assim, ó, por mais que sua mãe tenha sido uma pessoa péssima, você tem que agradecê-la e muito, porque ela te trouxe para essa vida intrafísica. Ela fez esse papel de trazer você para essa vida. Ela permitiu que você realizasse a sua programação existencial aqui nessa vida intrafísica. Ela serviu como ponte para você sair do extrafísico e vir para o intrafísico. Então, nos nossos livros de credores, você já ouviu falar dos livros de credores? Sim, eu não vi, não peguei para ler, não vi se ele tem disponível, mas eu já ouvi o pessoal falar bastante. A ideia, na verdade, dos livros de credores é que ele é muito pessoal, né? A ideia é que cada um de nós consiga mapear, escrever, mesmo num caderno, em ordem alfabética, todos os nossos credores. E aí, ele falava que a primeira pessoa que a gente tem que colocar é nossa mãe. Ela é a nossa primeira credora. Eu pensei nela, que ela é meio que uma credora em comum de todos, né? Todo mundo tem. Os credores são pessoal, mas, né, igual você falou, ela é um ponto igual, por isso que eu pensei. Todos nós temos como credores nossas mães, isso sim, isso é comum, com certeza. Nosso grupo Karma, né, Thaís? Mas a nossa mãe, a gente dá destaque aí por ser uma coisa muito próxima, né? Além da proximidade biológica, tem a proximidade social, né? Existe todo o reforço social do papel que a mãe deve ter com o filho, do amor incondicional. A gente sabe que isso não existe de fato, né? Nem toda mãe ama incondicionalmente filho, mas assim, né? Existe esse reforço. Estava falando do laço. Estava falando assim que aí seria uma cláusula pétrea, por exemplo, numa reconciliação grupo kármica, né? Se reconcilia. Mas se não e pode ser que não há conflito entre essa mãe e esse filho, que nem o professor Valdo não tinha conflito com a mãe. Então aí seria uma retribuição, mas não seria uma cláusula pétrea, né? Não seria de forma de gratidão, mas não de PROEX.
Mais Então, que assim, ó, por mais acho que no nível de intensidade, né? Igual você falou, de dever, né? Quanto eu devo, né? Exato. Isso pega. Quanto Mas vinculado, né? Isso. Obviamente que existem relacionamentos e relacionamentos, né, com mãe. Existem péssimos e existem positivos, né? Mas eu acho que assim, ó, Thaís, a gente como intermissivista, a gente pode pensar, porque vamos pensar assim, ó, a lógica do curso intermissivo é que eu fiz um curso para preparar a minha próxima vida intrafísica, e eu tive auxílio de evoluciólogos, serenões, para que eu realizasse de forma organizada a minha próxima vida intrafísica, e ela fosse a mais proveitosa possível, tanto na condição de reconciliações, para minha maior libertação, quanto para o meu próprio processo evolutivo, para que eu evoluísse, né, tivesse mais chances evolutivas. Nesse sentido, é inteligente a gente pensar que o nosso grupo karma mais próximo, ou seja, mãe, pai, irmão, ele foi muito pensado para essa vida atual. Nesse sentido, se eu, como intermissivista, eu estou querendo acelerar minha evolução e eu estou querendo fazer o maior número de reconciliações possíveis, eu vou escolher como mãe, pai, irmão, aquelas consciências que eu sei que eu preciso, que são pontuais nesse processo de reconciliação. Isso quer dizer que eu vou sempre vou me dar mal com a minha mãe? Não, não necessariamente. A relação pode até ser positiva, no sentido assim, de você se dar bem, ser uma relação de afeto, mas vai sempre ter coisas que precisam ser trabalhadas. E isso é o desafio, Thaís, a gente identificar nas nossas relações que são positivas aquilo que a gente tem para trabalhar também. Inclusive no nosso próprio grupo evolutivo, no nosso grupo, por exemplo, de voluntariado, de trabalho, né? Assim, no nosso grupo de trabalho no sentido de trabalho interassistencial. Entre nós, temos uma série de arestas para parar. Não está ainda tudo redondinho, né? Então, nesse sentido, é importante da gente pensar. Inclusive, às vezes, ser aquela pessoa que vai ser a que vai dar um up, vai ajudar a mãe a dar num processo mais sério, ou que vai ser aquela consciência que vai ser ali a âncora da família nuclear, que vai ajudar o restante da família nuclear, entende? Existem uma série de coisas que a gente pode atentar. Uma variação Tá, obrigada. Beleza. Então, agora o César. Desculpa, gente. Olá, César. Quer pegar água lá, Bárbara? Tá aqui. Ah, tá. Beleza. Apareceu. Eu acho que eu vou passar a minha pergunta. Já foi respondida aí, eu vou passar para a próxima pessoa. Tá legal. Beleza, César. Então, a Terê. Então, boa tarde a todos. Oi, Terê. Estava fazendo uma observação. Estava agora num pássaro aqui que eu nunca tinha visto. Lindo, preto, com assim, o pescoço vermelho e o corpo amarelo. Gente, isso é um privilégio, né? Só quero compartilhar com vocês esse momento aqui. Bárbara, parabéns pela tua pesquisa. Muito bom. E a tua autorresponsabilidade intermissivista, enquanto intermissivista, só para lembrar. Me chamou a atenção duas ortopensatas, embora que tem várias ali que eu acho bem interessantes, que é a número 1, eu gostaria de compartilhar com vocês, e a 49. Eu vou ler. Há um número 1 que é anonimato. A perda do anonimato pessoal aumenta substancialmente as responsabilidades da pessoa. O pódio é uma cadeira dos réus e, às vezes, das consréus, né? Eu até lembrei essa questão da cadeira dos réus, que muita gente falava antes que a cadeira quando a pessoa vai defender um verbete ali no tertuliário, né? Muita gente costuma falar, a cadeira dos réus. O Valdo já falou isso, né? Era o verbete. É isso, né? Tu te expõe ali, né? A gente realmente se expõe ali, né? E faz parte, eu acho, enquanto intermissivista, né? A gente fazer isso aí, essa questão. Então, estou trazendo depois para debate, se alguém quiser falar mais alguma coisa. E a próxima seria a 49, que é a responsabilidade. Próxima, pode pensar.
Se a pessoa tem muita gente ao seu redor, com sims e com CX, pode significar grande culpa ou grande êxito do seu passado. Gente, eu achei muito sério isso, né? Porque eu gosto muito de trazer para a realidade, né? Eu, vendo hoje, né, nossa vida enquanto intermissivista, né? Eu ainda não escrevi o meu livro, né? Estou em processo, mas eu percebo o quanto a gente, quando se expõe, né? O nível de expansão, né? Como você agora que está apresentando, né, essa autopesquisa, quantas pessoas, né, são esclarecidas nesse momento, né? Quanta TARES é feita, né? Então, dessa questão dessa responsabilidade, e eu vejo muito, assim, também a questão da projeção nesse sentido aqui. Quando está projetada, quais são as companhias que a gente tem durante a nossa projeção, né? E eu observo muito, porque eu tenho muita... Eu costumo falar, eu nunca estou só quando estou projetada. É incrível, assim, é muita gente, é muita consciência, né, ao redor, consciência, pode ter muitas consciências também. E isso me chamou, como que pode, né? A gente tem que avaliar, né, se é culpa, né? Fiquei, assim, a pensar mesmo, a refletir se isso é êxito ou se é culpa, né? Mas sabe o que eu penso nessa ortopensada também, Tere? Porque assim, ó, a gente fala muito do nossa mega meta, que é a desperticidade. Mas antes da desperticidade vem o epiconato. Ser epiconnúcleo é estar nessa grande multidão, centrando trabalhos amplos. Então, veja, eu acho que assim, ó, mesmo se seja grande culpa, porque nós temos muita culpa também no cartório, vamos botar assim, nós temos muito rabo preso ainda, todos nós. Mas a questão, eu acho, e eu tento, pelo menos, na grande maioria das vezes, avaliar a partir dessa perspectiva, que o que eu posso, qual que é o olhar que eu posso dar hoje, agora, para essa realidade, que já é uma realidade antiga. Porque essa grande culpa não vem de hoje, ela vem do passado, do nosso passadão, né? Então, a gente foi acumulando interprisões ao longo da nossa para-história e fomos lá, né, fazendo, através dos nossos erros, através das nossas omissões, através da nossa, enfim, a gente foi criando uma série de... A gente foi atando, como diz o Thiago, a gente foi se atando às outras consciências. A questão é, o que eu faço com isso hoje? Hoje que eu tenho lucidez para essa realidade, hoje que meu foco é amenizar essas interprisões, é fazer de preferência reconciliações. Eu acho que a questão é essa, e eu acho que o epiconato vem daí. Vem de quando a gente consegue responder essa pergunta. Se eu sei o que eu tenho que fazer para resolver isso, eu consigo epicentrar trabalhos mais sérios a partir daquilo que eu sei que eu preciso fazer. Perfeito. Uhum. E acho assim, que é por aí mesmo. A questão do anonimato, eu pelo menos entendo que na nossa atual condição evolutiva, o anonimato para a gente ainda não é uma opção. A gente precisa se colocar em evidência ainda. Muito. Sabe que eu tinha uma ideia distorcida, desculpe, dessa questão do anonimato, até tempos atrás. Eu achava que ficar fazendo trabalho voluntariado, assim, que não precisava aparecer, entende? Nos bastidores, eu fiz muito disso. Então, quando me chamavam para me expor, mas claro que não, hoje eu vejo que isso era apenas, né, a questão do orgulho, é muitas coisas aí, né, de não querer mesmo fazer um autoenfrentamento público, né. Eu achava, não, eu estou fazendo a minha parte, estou no anonimato, mas como você falou, é o nível ainda evolutivo que a gente tem, né, não tem como, né, se tu não aparece, se tu não tem, assim, né, não há esse autoenfrentamento para nós mesmos, né. E eu acho que a questão do anonimato a gente pode pensar em alguns aspectos. Por exemplo, quanto mais a gente desenvolve nosso parapsiquismo, a gente pode pensar no anonimato na questão daquilo que a gente fala e que a gente não fala, né? Do que a gente guarda, do que a gente, né, não compartilha, porque a gente sabe que o compartilhamento vai assediar o outro. Ou pensar no anonimato no sentido da gente não precisar colocar em evidência o tempo todo as interassistências que a gente faz. Então, por exemplo, na minha TENEPS assisti tal fulano de tal, ciclano ali, ó, veio, estava todo estrepado. A gente não precisa fazer isso, né? Isso é expor as outras pessoas. Então, a gente pode pensar já o anonimato nesse processo. Agora,
Na nossa realidade de fato consciencial, a gente ainda precisa se colocar em evidência. Não é à toa que a gente fala, você falou mesmo do verbete. Você apresentar um verbete é você se colocar em evidência. O que eu estou fazendo aqui agora é eu me colocar em evidência. Quando a gente dá aula, a gente se coloca em evidência, né? Então, a gente está o tempo todo se colocando em evidência e isso é importante nesse atual momento. Você quer falar, Edu? Eu só queria falar uma questão, porque levanta a questão do anonimato, porque multidimensionalmente a gente não tem anonimato, né? Não sei o que vocês pensam, eu penso que sim, né? Porque não tem como esconder de quem? A não ser que a gente não pense sobre a questão multidimensional, né? Nesse sentido, eu acho que quando a gente chegar na condição de anonimato real, a gente vai conseguir fazer isso, inclusive, extrafisicamente, mas por enquanto... Não tem como, né? Fala aí, Edu. Não, Bárbara, eu acho que você falou muito bem, né? O anonimato é um conceito complexo, não é simplesmente você sumir, desaparecer ou não aparecer, né? Então, o anonimato, por exemplo, ele pode ser dentro de um grupo e não de outro. Então, a pessoa pode ser anônima, como você falou muito bem, pode fazer assistência do modo mais anônimo possível na família, no trabalho, no local de trabalho dela. Isso não quer dizer que ela tem que ser anônima no grupo, por exemplo, de conscienciólogos, né, aqui entre nós, porque o anonimato ele não tem valor por si só. Ele cumpre uma função. A função é fazer assistência de um jeito mais eficiente possível. Então, nesse contexto de assistência, é melhor, é mais eficiente, é mais assistencial você ser anônimo ou você se mostrar para servir de exemplo? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E o Valdo, ele tem, inclusive, um texto dele que chama Escala do Anonimato. Então, ele vai subindo, né? Assim, o cara não chega, agora eu sou anônimo, vou virar serenão. É uma coisa que vai acontecendo nas várias áreas da vida dele, e o grande jogo de cintura, né, é a pessoa poder ser ou não quando ela achar melhor. Perfeito. O Thiago até colocou aqui no chat, né, o anonimato do serenão é a despersonalização assistencial e evitação de ser registrado pela história humana, a camuflagem evolutiva. Nesse sentido, essa camuflagem evolutiva para a gente não é interessante agora, né? A gente não está para se esconder dos outros, a gente está aqui justamente para botar a cara, né? E mesmo porque, né, Bárbara, tem coisas, tem trafares e coisas que só vão aparecer quando a gente estiver na interação, né? Então, às vezes, tem coisas que estão escondidinhas, porque não mexe, a gente acha que está tudo bem, e aí a gente se coloca e vê que não está tanto assim. É uma oportunidade para lidar com elas, trazer para a superfície e trabalhar, né? Se tiver fechado esse ponto do anonimato, o Flávio fez mais uma pergunta aqui. Você quer falar, Flávio? Gente, eu estou desligando o vídeo, porque vocês estão vendo que os cachorros aqui do vizinho estão animados hoje. Estão participando, sábado, entendeu? É sábado, eles estão em festa, então... Esses cachorros avançados, né, já participam do Megacons agora, imagina daqui a um tempo. Olha só. Vai lá, Flávio. Então, porque eu vejo assim, de acordo com o que está sendo exposto, é o seguinte, tem execuções, tem responsabilidades que podem se tornarem dificultadoras do nosso autodesenvolvimento, tanto assistencial, assim, como fosse um impeditivo, uma pedra no caminho. Você está na família, você sabe que aquele grupo karma você tem a ver com ele no sentido de fazer assistência, levar, assim, a cosmoética, né, aquele esclarecimento que muitos dali ainda necessitam. Só que, por exemplo, às vezes a turma, o grupo não lhe dá bola. Não tá nem a mínima para você. Quer estar ali naquela interação patológica, sabe? Tóxica, fazendo aquele grupo muito doentio ainda. Então, nessa situação que eu estou contra a parede, eu abro mão, no sentido assim, de dizer, não, eu já fiz o meu papel, já que o pessoal não está no momento evolutivo dele, de querer receber esclarecimento, tudinho, aí eu vou seguir o meu caminho. Se eu ficar batendo direto naquela tecla, eu posso estar fazendo um estrupo evolutivo, posso estar fazendo uma autossabotagem comigo na minha própria ProEx. Então, tem certas coisas de responsabilidade que devemos
dar aquele ponto inicial de tentar ajudar, na medida que a gente consegue, né, do nosso nível evolutivo. Mas quando vê que há uma barreira que as pessoas já começaram a lhe bloquear, aí você abre mão daquele grupo, daquela amizade, ou até daquela mãe, que você não vai deixar de ajudar a mãe, mas você vai saber que ela tem que seguir aquele caminho que ela acha que é o certo, por conta de não querer, assim, aquela ajuda, né? Então, são responsabilidades que eu vejo que, de acordo com o limite, temos que deixar fluir. Tem até um ditado que o professor Valdo fala que, às vezes, a retirada do ambiente é a aceleração da assistência. Você acelera, aí vê você se retirando. Aquele grupo, a ficha vai cair. Entende? Então, Flávio, claro, mais ou menos isso. Eu achei muito interessante que você trouxe, porque, assim, primeiro, né? Nenhuma assistência sobrepuja a vontade do outro, as escolhas do outro. O outro sempre vai ter autonomia para escolher aquilo que ele entende ser melhor para ele, tá? Isso é um ponto. O segundo existem diversas facetas de assistência. Quando a gente fala que quem põe a necessidade da assistência ao assistido é justamente para a gente identificar qual a melhor forma de abordagem, qual a melhor forma de aproximação, quais as melhores ferramentas para assistir o outro. Então, isso é amplo. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, Flávio, se nenhum problema some, desaparece por si só, se a gente não consegue resolver as nossas questões com os outros a gente vai resolver em algum momento. A gente está postergando. Então, se a gente não conseguiu, se a gente não viu maneira de aproximação para resolução de conflitos, de resolução de mágoas, para resolução dos aspectos que provocam a interprisão, isso vai permanecer. Ela não vai sumir. Então, numa próxima, a gente vai ter que lidar com aquilo. Então, entende? Eu uso uma técnica bem interessante que eu, às vezes, estou interagindo, assim, com a minha mãe, com meu irmão, assim, com essas pessoas, assim, mais enraizadas, assim, nos trafares. E antes eu não pensava assim, aí quando eu estou trazendo uma solução clara, simples e bem lógica e racional para a pessoa, com calma, com o máximo de paciência, eu baixo até o tom da voz para ver se a pessoa entende com mais calma, e eu noto uma dificuldade da pessoa conseguir compreender uma situação elementar. Não sei por quê, qual é o problema que a pessoa tem. E uma coisa que eu coloquei na minha consciência é o seguinte: essa pessoa tem dificuldade de resolver coisas simples devido a uma carência de sinapses, de conexões de conhecimento que ela não desenvolveu ao longo dessa trajetória dela. Porque você não vai mandar a pessoa, vamos supor, montar um quebra-cabeça, assim, dar uma solução para a pessoa resolver, que ela não tem aquela habilidade. Ela não desenvolveu aquela sinapse. Então, você vai ter facilidade, porque você já veio praticando, já veio malhando esse seu comportamento, essa sua forma de lidar com a existência. Mas a pessoa ainda sente um bloqueio se ela se autoimpõe, sabe? Ou se ela desvia muito. Então, ela não chegou naquele nível. Então, eu penso assim, a pessoa ainda não chegou nessa formação desse grupo de sinapse a respeito dessa situação. Então, não adianta eu querer bater de frente com a pessoa, porque ela não vai aprender da noite para o dia. Flávio, existe uma coisa aí que eu acho bacana todos nós refletirmos, que é a diferença entre a necessidade do assistido e o que eu acho que é a necessidade do assistido. No sentido assim, às vezes a gente projeta aquilo que a gente entende ser melhor para o outro nele, e não é aquilo que ele precisa. Então, a assistência não tem a ver em colocar todo mundo no mesmo patamar, e sim você conseguir entrar na intraconsciencialidade do outro e verificar qual é a melhor forma de abordar aquela pessoa a partir daquilo que ela conhece, daquilo que ela entende, daquilo que ela vai compreender, e não você. Então, esse que é um grande desafio.
Hã? A pessoa está ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Um momentinho. Eu não estou conseguindo ouvir. Você Tá não me tá ouvindo? ouvindo? Eu tô te ouvindo, Flávio. Então, tá bem baixinho. Fizeram a ligação para mim e diminuiu o volume daqui da reunião. Eu cancelei a ligação, mas já acabou diminuindo. Então, é o seguinte, professora. Às vezes, tá óbvio e tá claro que a pessoa, que aquela indicação que você está dando para a pessoa é a melhor solução, mas às vezes a pessoa não quer aquilo. Às vezes a pessoa até reconhece, realmente, por esse caminho eu vou me dar melhor. Mas devido a algumas interprisões, por alguns trafares, alguns modos de pensar, a pessoa não quer abrir mão daquele comportamento que ainda é negativo. Tudo bem. Aí é erro meu de querer impor o que eu acho para ela, mesmo sendo mais assistencial, mais cosmoético. Mas a pessoa não está preparada. Ela tem direito de permanecer naquele nível, batendo cabeça. É uma Porque escolha se dela. fosse melhor, aquela conduta que ela estava tendo, ela não ia estar expondo aquela dificuldade e querendo receber ajuda. Quer receber ajuda, mas não quer seguir a solução. Então, é como eu estou dizendo, não é que eu estou querendo impor, é que às vezes chegam para mim uma demanda de eu fazer uma assistência e é uma responsabilidade como intermissivista, mas só que às vezes eu fico sem entender por quê. Eu vou ficar batendo de frente com a parede. Entendeu? Só para a gente finalizar isso, Flávio, eu queria te dizer uma coisa assim, ó. A assistência, processo interassistencial, não necessariamente vai ser direto. No sentido assim, de eu falar alguma coisa para a pessoa e ela assimilar aquilo que eu falei. O processo interassistencial, ele tem várias facetas e ele, às vezes, vai ser um trabalho de longo prazo. O trabalho de longo prazo eu vou trabalhar com aquela pessoa, às vezes, anos, dentro do fôlego dela, tá? Então, ele não necessariamente vai ser pontual e direto. Eu chegar a falar assim, ó, você precisa trabalhar esse traço aqui que você tem, que não tá legal, que está te prejudicando. Raramente, na verdade, o processo interassistencial vem daí. Ele normalmente é mais complexo que isso. Bem mais complexo que isso. Por isso que, quando a gente fala de verificar a necessidade do outro, não é só naquele momento, é o tempo inteiro. E aí é desenvolver o olhar para o outro que te traga, é você desenvolver a capacidade de entrar na intraconsciencialidade do outro sem deixar o outro te engolir. Você entrar na intraconsciencialidade do outro, fazer a leitura do outro e sair daquela condição ainda você. Esse é o desafio da interassistência, porque isso é muito difícil de fazer, não é uma coisa simples. E quando a pessoa realiza esse feito, vê qual é a situação, volta e vê que isso tudo está situado na falta de vontade, de força, vontade quebrantável, de força da pessoa sair daquela condição. Aí a pessoa até quer, mas ela é fraca, ela não consegue desenvolver aquela iniciativa definitiva de você mudar. É como se estivesse havendo recaída. Essa condição de recaída, ela é muito negativa, porque hoje seu sentimento, sua consciência quer uma coisa. Amanhã você está fazendo a mesma coisa. O que é isso? Essa recaída, essa fraqueza. Flávio, se você entrou na intraconsciencialidade do outro, você conseguiu enxergar os trafores dela também. E é isso que eu estava dizendo. É justamente a questão da falta do conhecimento. Não, mas ela não precisa saber quais são os trafores dela. Você precisa saber. Não precisa, né? Mas é interessante você identificar os trafores dela no sentido assim, de onde que eu posso, o que eu posso ajudar a valorizar aqui. Não, porque, obviamente, todos nós temos trafares. Todos nós, às vezes, ficamos insistindo em erros bestas, às vezes. Uma coisa é você lidar com a consciência, por exemplo, que está na Conscienciologia e já tem um conhecimento e está assim ainda querendo resolver alguns trafares. Já é você, como tem uma bagagem de conhecimento, um traquejo mais de alto nível, você vai conseguir fazer assistência. Mas uma coisa é você chegar dentro de uma favela dessa, de
de uma família dessa, de um subúrbio, onde a pessoa nem educação tem, nem saneamento básico, e querer fazer uma escola é muito mais anos-luz de distância de uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento. Mas O bloqueio entendeu? é imenso. Fala aí, Renê. Eu acho que uma coisa que pode ajudar a gente a pensar nesse contexto também, Bárbara, é o que a gente está chamando de responsabilidade. Porque o que é a responsabilidade perante o outro? Né? Entender que as pessoas, e eu nem vou chamar de nível evolutivo, entender que as pessoas têm os processos delas é super positivo, né? É importantíssimo entender que as pessoas têm o processo delas. Diante disso, se eu tenho um vínculo grupo kármico, algo para sanar com essa pessoa, qual a minha responsabilidade diante dela? A responsabilidade não é fazer que ela aceite o que eu penso, não é fazer com que ela mude. A responsabilidade é qual? Eu acho que vale a pena, talvez, Flávia, a gente pensar qual a minha responsabilidade no contexto. Porque se a minha responsabilidade é como eu estou com uma lucidez maior nesse ponto, ajudar a pessoa quando for possível, ela deu brecha, eu estou ali, eu ajudo, eu assisto. Sair desse dilema de a pessoa está no nível ou não está no nível. Eu penso que as pessoas têm condições de lidar com as questões delas, da forma delas. Né? A nossa responsabilidade não é a de resolver as coisas para as pessoas, mas é de pensar assim, eu, com a lucidez que eu tenho hoje, qual a minha responsabilidade aqui? E aí, talvez, se eu pensar com mais clareza qual a minha responsabilidade aqui, eu fico mais aberto para saber quando e como entrar. Porque isso vai qualificar muito o que a Bárbara estava dizendo, que é aquele processo assim, de... Quando eu vou me qualificando assistencialmente, a minha leitura vai ficando mais precisa. Então, se eu falo que a pessoa não tem força de vontade, na minha opinião, a força de vontade não ter força de vontade é uma consequência de uma série de processos. Então, eu vou aprender a ver como é que é essa falta de força de vontade, eu vou ver onde que ela acontece, se há entrada ou não, minha ou de outra pessoa. Acho que esse processo evolutivo, quando a gente vai se qualificando nesse nível, a gente vai desdramatizando esse processo e vai ficando mais tranquilo também, que eu acho que você está trazendo também, em certa medida, de que tem coisas que não estão para nós. E não está mesmo. Não nesse momento, mas eu acho que o cerne, eu quero dizer, a responsabilidade não é aquela coisa direta de ir lá e resolver e dar uma dica ou de dar uma orientação. A responsabilidade é eu diante desse contexto. Qual é a minha responsabilidade diante desse contexto? Perfeito. E só para complementar, assistir não é falar de conscienciologia, gente. Assistir não é você chegar para outro e ficar falando de conscienciologia. Não. Mas aí entendi. Chegar e assistir dentro da necessidade dela, e às vezes você não vai falar absolutamente nada sobre conscienciologia, não. A grande maioria das vezes você não vai falar nada. Não, eu entendi. Eu estou falando assim, ele até esclareceu bem essa questão. Por exemplo, qual é o meu comportamento, a minha conduta nessa situação, nesse grupo? Mas, às vezes, acontece esse mecanismo. Eu estou aqui, eu estou estudando, pelelei para lá, e acontece uma situação. Aí eu pego e está precisando de mim, eu dou um esclarecimento. Mas isso aí retorna viciosamente. É que nem a questão da TENEPS, que não vou nem entrar em questão. Aí a pessoa fica viciada com aquela assistência daquela pessoa. Parece que a pessoa vira uma muleta. E ela não consegue se resolver. Quer dizer, eu só vou servir para estar... E tu, não vai mudar, não? Flávio, sabe qual que é o limite da assistência? Você sabe qual que é o limite da assistência? O limite da assistência é a acomodação. Se a pessoa acomodou naquilo, é porque você passou do limite. Eu acho que a Neide quer... Mordomia não é... Não, mordomia não é assistência, né? Mordomia não é assistência. É uma paralisação. Eu percebo que é uma estagnação. Eu já senti isso. Poxa, eu tenho que estudar, eu tenho que desenvolver minha pensinidade. Por isso que eu comecei a estudar bem muito. Mas, assim, não é o caso de muitas pessoas. São pessoas que estão, assim, na vida mais branda, sabe, mais relaxada, e quer a sua ajuda, mas não quer arregaçar as mangas para trabalhar. Sim. Aí eu digo, essa responsabilidade, ela tem um limite e a gente precisa sair para não ficar numa roda viciosa que eu preciso assistir outros grupos que querem mudança.
Não é ficar só, minha mãezinha, meu irmãozinho, não. Ô, Noneide, você quer comentar? Eu vi que você abriu o microfone. Não, com relação ao que o Flávio estava comentando, e eu achei muito interessante essa intervenção do Renê, é que nós não podemos ter, nós estamos discutindo sobre responsabilidade intermissiva, tá? A minha responsabilidade intermissiva, e eu acho que de cada um de nós, não é transformar de uma maneira mágica esse mundo no qual vivemos. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade é entender todos os fenômenos que estão acontecendo. Então, hoje é bastante diferente de há 20 anos atrás, né? Quem já está na Conscienciologia há algum tempo pode fazer esse paralelo. E isso em função de quê? Em função até do que a gente vem discutindo, que é a reorganização extrafísica, que ela está ficando cada vez mais agudizada. Então, nossa responsabilidade como intermissivistas, não só em relação ao nosso grupo nuclear, mas também em relação ao grupo karma maior, não é, como é que eu vou dizer assim, ela tem que ser transformadora, tá? Mas ela não traz consigo um papel de modificação geral e irrestrito, certo? Então, a minha responsabilidade com os outros é de fazer o melhor esclarecimento que eu possa fazer. E teve um aspecto que o Flávio comentou, que eu acho interessante a gente ressaltar, que é o seguinte: às vezes nós estamos tentando fazer um esclarecimento, e esse esclarecimento não está sendo bem recebido. Uma das coisas que eu acho que nós temos que refletir é o seguinte: eu estou fazendo o esclarecimento da maneira que aquela outra consciência vai entender? Porque se eu usar um vocabulário complexo, se eu usar um exemplo mais complicado, aquela consciência que talvez tenha um nível de escolaridade, não tenha autodidatismo, talvez ela tenha dificuldade de acessar a informação. Então, eu tenho que ver qual é a capacidade de absorção da informação daquela pessoa. E, num primeiro momento, supondo que tenha sido bastante bem escolhido, né, a forma de abordar, aquela pessoa não gostar, não concordo, não quero, e ela está exercendo ela está tendo uma reação, vou chamar de natural. Nós temos que parar para pensar o seguinte: até onde eu devo insistir? Aí não é a questão da mordomia, tá? É a questão da insistência. Talvez daqui a 6 meses, daqui a 2 semanas, né? Quando eu estiver presencialmente com essa outra consciência, certo? Então, a assistência não é fácil fazer assistência. Fazer assistência é complexo. E ela vai ampliando de complexidade na medida em que a gente vai como que vencendo as etapas anteriores da assistência. Porque a nossa ficha para fazer assistência ela é um pouquinho extensa, considerando até sermos intermissivistas, né? Estou partindo dessa premissa, tá, Flávio? Mesmo que não sejamos, por causa de tudo aquilo que a Bárbara já tocou, né? A nossa ficha evolutiva pessoal, ela é importantíssima. Então, a tua, por exemplo, Flávio, deve estar uma ficha evolutiva bastante interessante. Por quê? Porque se você não se reconhece intermissivista, mas está agindo como tal, aplausos de pé, né? Então, a gente, essa questão de até onde eu vou com a minha assistência, nós temos que pesar isso. Eu estou sendo claro na minha assistência, eu estou sendo oportuno na minha assistência, o meu esclarecimento está claro, desculpe a tautologia, né? O meu esclarecimento está claro. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. E desistir, jamais. Essa desistência da assistência a uma determinada consciência, que nós reconhecemos como sendo do nosso grupo e também fazendo parte do conjunto de consciências
as quais nós devemos esclarecer, nós não temos essa prerrogativa. Eu já insisti várias vezes, agora eu vou dar um tempo, não quero mais, desisto, que vai viver sua vida. Isso não ocorre. A nossa responsabilidade não se exime por termos feito a tentativa. Ela só fica eximida na medida em que nós completamos aquela assistência que a gente se propôs. Fizemos o esclarecimento que a gente se propôs. Perfeito. Fizemos a nossa muito parte. bom. Flávio, eu só vou te interromper, porque a gente tem outras perguntas para a gente dar seguimento, porque senão não dá tempo, está acabando. Tá, Flávio? Todo mundo ganha, porque a gente se empolga aqui aí. Não, Vai fazer um livro. eu acho que foi uma discussão super relevante que você levantou, Flávio, e a gente teve contribuições muito boas aí, tanto suas, quanto do Renê, quanto da Neide. Obrigado. Então, excelente. Então, agora aqui a Sandra, ela colocou uma pergunta no chat. Você quer falar, Sandra? A gente não está ouvindo você. Teu áudio está desligado, Sandra. Tem que... Boa tarde a todos. Agora sim? Agora então, sim. Bastante interessante o debate, estou gostando muito. E a minha pergunta é assim, o nível de curso intermissivo tem do nível menor ao maior, tem a ver com mini ProEx e max ProEx? Não. O nível do curso intermissivo? Não com mini ProEx, max ProEx. O nível do curso intermissivo tem a ver com, primeiro, a capacidade da consciência, né? A questão da ficha evolutiva pessoal e o trabalho que ela vai estar inserida e a capacidade que ela tem. Está muito mais voltado para a capacidade da consciência em si do que se vai ser uma mini ou uma max. Lá no 700 ou no Projeciologia que tem as aulas do curso intermissivo avançado? Vocês lembram? Tem a descrição das aulas dos cursos. Agora eu não lembro qual tratado. Em Projeciologia? É no 700, né? No 700, mas no livro da Tatiana também tem, do curso intermissivo. Você sabe qual que é, Sandra, esse livro? A Tatiana Mota, ela tem um livro sobre... Não. Ela tem um livro bem legal sobre o curso intermissivo, aqui, ó. Como que é o nome do livro? Curso intermissivo. Sim. Não conheço. Esse livro aqui é bem legal, e a Tatiana, ela coloca também as aulas do curso intermissivo avançado, né? Eu, particularmente, eu sei que eu tenho uma opinião meio polêmica em relação a isso, porque eu acho assim, quando eu falo assim, se o curso é intermissivo é inicial, se é avançado, eu já entrei nesses debates algumas vezes, e eu, particularmente, essa é uma opinião minha, tá, Sandra? Eu acho que dentro de tudo que a gente precisa fazer, eu não sei se essa é das informações mais relevantes que eu preciso me focar no momento. Assim, se eu fiz um curso intermissivo avançado ou inicial. E sim, qual que é a minha responsabilidade frente ao que eu preciso fazer? Que é o que a gente está falando agora, né? Qual que são as minhas responsabilidades? O que eu preciso fazer? O que é prioritário? O que eu não posso deixar para amanhã? Mas, assim, eu entendo, e isso eu falo que é uma opinião minha, porque eu sei que tem outras pessoas que não concordam, que acham que a gente tem que identificar, sim, se foi um curso intermissivo avançado ou inicial, porque isso vai te dar um maior senso de responsabilidade perante o que você tem que fazer ou não, entende? Eu entendo que são opiniões, existem outras opiniões, eu estou dando a minha pessoal. E eu vou te dizer por que isso. Porque, primeiro, eu acho de difícil identificação você identificar se você fez um curso avançado ou inicial. Eu acho que é de uma difícil identificação. Eu já tive retrocognições de curso intermissivo, eu já tive umas 4 retrocognições de curso intermissivo e eu não sei te dizer se meu curso intermissivo é inicial ou avançado. Não sei. Sim, eu faço essa pergunta, Bárbara, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de me expor e de escrito também, né? Eu já conheço a Conscienciologia há vários anos. Então, eu fico pensando... então, às vezes, a gente às vezes a pressão é muito grande para escrita, para verbete, entendeu?
Então, por isso que vem na minha cabeça, será que eu fiz um curso mini, um curso avançado? Então, essa questão vem na minha cabeça por isso. E quanto à questão da assistência do Flávio, eu achei muito interessante, porque a assistência, além de ser complexa, eu acho que pelo exemplarismo, você faz muita assistência, sem precisar falar nada. Isso é verdade, Sandra. Então, e tem muita questão da ficha evolutiva pessoal também. Mas essa dificuldade, Sandra, que você trouxe, eu acho que, assim, você consegue superar ela... eu não vou falar tranquilamente, porque as reciclagens nossas nunca são tão tranquilas assim, né? Elas demandam. Sim, sim. Mas é superável, Sim. entende? Assim, no sentido de... o Eduardo quer dar tchau, Edu? Que ele vai sair agora para uma... Acho que já saiu. Já foi. Já foi. Mas eu acho assim, o importante aí, porque essa pergunta, será que eu fiz curso intermissivo? Será que foi um curso inicial ou não? É comum, eu acho relevante a gente se questionar sobre isso. Agora, eu estou lúcida para minha evolução? Eu sei que eu tenho responsabilidades, eu sei mais ou menos o que seria importante que eu fizesse para o meu processo evolutivo, então segue em frente. Sim. Porque se você não fez um curso intermissivo, ou se você fez um curso intermissivo inicial, na próxima você vai ter a oportunidade ou de fazer, ou talvez de se inserir num curso intermissivo mais avançado. Sim, né? Vai depender do processo todo, né, de superação. Depende, Okay, tudo depende da gente, né? Ok, obrigada. Renê, você queria perguntar? Sim, a minha pergunta, Bárbara, está até mais ou menos nessa direção do que a Sandra está falando, com outro enfoque, né? Mas queria te perguntar, qual que você vê que é a relação entre os megacons e a responsabilidade do intermissivista? E aí, por que eu estou falando isso? Porque parece que a gente tem vários tipos, a gente pode classificar a responsabilidade talvez em vários tipos de responsabilidades, né? Abordagens à responsabilidade, e talvez a gente tenha aquela responsabilidade meio compulsória, aquela coisa assim, olha, fez, está aí agora no seu colo. Mas parece que essa responsabilidade do intermissivista, essa que a gente está falando, pode ter essa também, mas parece também que tem um outro tipo de responsabilidade, que é aquela que nasce quando a gente adquire mais lucidez das interrelações, do nosso funcionamento grupal, de entender como as coisas funcionam. Então, é aquela coisa, né? A partir do momento que eu entendo como é que vamos falar de Covid, como o vírus ele circula, eu tenho responsabilidade de higienizar minhas mãos, porque eu tive mais lucidez. A minha lucidez naturalmente se reflete em responsabilidade. Então, tem aquela responsabilidade que fez, está no seu colo agora, mas tem uma responsabilidade que parece que é essa de, olha, eu estou entendendo as coisas de forma mais ampla e, naturalmente, meu desejo, a minha vontade é de atuar nisso aqui. Quando tem pensadas que falam disso, né, da responsabilidade intermissivista no contexto planetário. E aí a gente vai falar de intermissivista, mas, lembrando que o Flávio disse, a gente pode entender isso com quanta lucidez eu tenho e o quanto isso me convoca à responsabilidade. Eu tive uma pergunta longa, né? Estou fazendo uma pergunta de 15 minutos aqui. É para falar um pouquinho do que eu estou pensando e escutar você. Tá? Eu tive uma experiência com um curso que o professor Félix ministrou aqui em BH, o 2MI. Não sei se vocês conhecem, já conheceram, já fizeram. Uhum. E aí é para a gente voltar lá no curso intermissivo, pegar as energias do curso intermissivo, trazer para cá um negócio interessante, né? Curso sensacional. E aí, no finalzinho do curso, eu tive uma experiência que me impactou muito positivamente. Eu visualizei eu e uma turma, antes de ressomar, e todo mundo muito feliz. Muito feliz. E uma felicidade que não era aquela da euforia, uma felicidade muito pacífica, muito tranquila, muito positiva. E aí eu lembro que o único pensamento que passava na minha cabeça era: eu quero ressomar para ajudar todo mundo a ficar o mais próximo disso possível. E isso dava vontade de fazer.
Então, nesse sentido, parece que a responsabilidade ela vai tomando outros contornos, inclusive, que são: eu vou achar recurso de onde for. E aí, por que megacons, então? Porque será que quanto mais megacons eu recupero, mais fácil fica enxergar essa relação de conjunto e a responsabilidade ser algo natural? Entendeu a ideia, assim, toda essa volta? O que você pensa disso aí? Então, quando fala de megacons, eu entendo, primeiro, assim, a gente parte da hipótese que nosso pico de lucidez atual, até o momento, foi no último curso intermissivo, né? A gente parte dessa hipótese. Então, o momento que eu estive mais lúcida foi no meu último curso intermissivo. Se eu parto dessa hipótese, eu entendo que as reflexões, as ideias mais avançadas que eu consegui refletir, alcançar, debater, elas são relativas a esse período. Então, quando eu falo de megacons, eu entendo que predominantemente eu estarei trazendo informações do curso intermissivo, justamente por ser esse momento pontual de lucidez, né? Então, para mim, megacons é sobre curso intermissivo. Predominantemente, não unicamente, mas predominantemente. Até porque, para a importância que ele tem para a nossa atual vida humana, né? Para a nossa atual existência humana. Para que eu vou recuperar megacons só para ficar, né? Tipo, agora tem essa informação, né? Exato, tem essa informação. A informação, ela o foco da recuperação de cons é para a aplicabilidade dessas informações e para mudanças íntimas que elas provocam, né? Então, essa é uma questão. Agora, quando a gente fala, eu acho curioso, assim, você falou uma coisa que eu acho muito importante. Quanto mais lucidez, mais responsabilidade. E realmente, porque quando eu cheguei na conscienciologia, eu tive as tais retrocognições de curso intermissivo. E eu identifiquei que essas retrocognições de curso intermissivo foram justamente para aumentar o meu senso de responsabilidade evolutiva. Porque a partir do momento que eu lembro, que eu acesso informações, isso aumenta a minha responsabilidade. E aí, eu não tenho como fingir que eu não sei, eu não tenho como fingir que não é comigo. E aí, isso aumenta a responsabilidade, né? E aí é bem bacana, porque a gente vai pensando em todos os suportes que a gente tem, inclusive nas nossas extrapolações, e essas extrapolações, a importância que elas têm para o aumento da nossa responsabilidade evolutiva. Então, se eu tenho uma extrapolação, por exemplo, de uma mega-euforização, ou de uma projeção, ou de uma retrocognição, o quanto que isso não aumenta a minha responsabilidade, porque se a responsabilidade é a gente agir frente àquilo que a gente sabe, quanto mais eu sei, mais responsabilidade eu tenho, né? E aí, realmente, de fato, a nossa responsabilidade vai aumentando. E que curioso, porque nós estamos aqui todos fazendo um esforço surreal para ter cada vez mais informações e ampliar o nosso arcabouço de conhecimento. Agora, é por isso que eu acho que é fundamental a gente se questionar o que a gente está fazendo de fato para alcançar esses conhecimentos, para alcançar essas informações. Porque elas não são só informações sobre o externo a mim, mas sobre mim também. Né? Porque, por exemplo, informações relevantes que eu identifico para a gente recuperar os nossos megacons. Qual que é o nosso mater pensene? Qual é o nosso mega trafor? Qual que é o nosso mega trafar? Qual que é a nossa retrosenha? O que está compondo a nossa paragenética? São informações relevantes para a gente recuperar, porque se a Proexis, a nossa programação existencial é pautada naquilo que nós somos, na nossa ficha evolutiva pessoal, então quais são as informações mais importantes da minha ficha evolutiva pessoal que eu preciso resgatar? E esses aspectos são aspectos da nossa estruturação consciencial. Então a gente precisa saber. E aí entra, obviamente, as vivências, né? As retrocognições em si, as projeções lúcidas, o desenvolvimento parapsíquico como um todo, que vai auxiliando a gente a cada vez mais alcançar essas informações. Até chegar ao ponto que a gente vai chegar e falar, bom, essa responsabilidade está tão enraizada na minha manifestação consciencial
que não, assim, já não tem jeito, né? Eu lembro muito bem no momento que eu cheguei a essa conclusão que já não tinha mais jeito de voltar atrás. Tipo assim, agora eu não tenho mais como fingir que eu não sei. E bateu um certo desespero quando eu cheguei a essa conclusão, porque é mais fácil você ter uma rota de fuga, né? Quando você chega e fala não tem mais, é isso aí, tem que assumir, aí dá aquele... Mas depois a gente vai naturalizando essa responsabilidade também, né? Isso deixa de ser um peso. Ela vai realmente se tornando algo que a gente faz por vontade mesmo. Bárbara, eu acho que você tocou agora nesse finalzinho, inclusive, em tudo, mas nesse finalzinho, inclusive, uma coisa super importante que é tirar o peso da responsabilidade, porque parece que quando a gente começa a ficar mais lúcido sobre esse maximecanismo interassistencial, a responsabilidade começa a gerar alívio, bem-estar. A ideia é essa, né? Se eu estou começando a entender melhor como as coisas funcionam, eu entendo as minhas responsabilidades, eu fico mais lúcido para ser uma mini peça atuante. Então, a responsabilidade ela começa a ser muito mais geradora de... A gente está falando de mega euforizações e qualquer outra coisa nesse sentido, né, do que peso, porque a gente está alinhando a nossa forma de pensionizar ao que é mais amplo. Então, talvez a relação que nós temos com a responsabilidade ajude a nos dizer como é que a gente está lidando hoje com o maximecanismo interassistencial, né? E o que a gente pode ajustar. Então, talvez um bom parâmetro, né? A gente está falando lá no começo que você estava dizendo de organizações, talvez um bom parâmetro constante, contínuo, seja a minha relação, a forma que eu me relaciono com a responsabilidade, para trazer ela cada vez mais para esse lugar de ainda bem, achei. E esse achei me coloca no fluxo, né? E, inclusive, encontrando as nossas rotas de fugas que a gente ainda alimenta, né? Quais rotas de fuga eu ainda alimento? Quais rotas de fuga eu ainda preciso ter para sair dessa minha responsabilidade, se eu precisar, né? Para fugir à responsabilidade. Porque a gente tem várias, a gente usa várias ferramentas para fugir da raia, né? Fala aí, Neide. Mas eu considero, sabe, Bárbara, que é mais para nós que nos identificamos como intermissivistas, nós conhecemos as rotas de fuga, faz parte do autoconhecimento. Para quê? Para que eu a bloqueie, eu a impeça. Ela não pode ser mais uma via que eu já fiz uso várias vezes dela, inclusive nessa vida intrafísica, mas que agora, de uma maneira extremamente autoconsciente, não vou mais fazer uso. E vou tomar o cuidado, porque eu não posso fazer substituição. Bloqueio a rota de fuga A e abro a rota de fuga B. Não, certo? Para eu me manter sempre naquela trilha da programação existencial. Então, eu acho que faz parte do Megacons, certo? Eu recuperar essa informação a respeito de mim mesma, tanto dos meus megatrafores, quanto dos meus megatrafares. Se eles ainda estão aqui atuantes, quanto mais eu os conhecer, mais eu vou poder intervir sobre eles. Perfeito, é isso aí, Neide. Muito bom. E eu acho que a gente terminou aqui em alto nível, muito legal, né? A gente chegou no nosso horário, pessoal, eu agradeço a participação de todos, a contribuição de todos. Foi um debate aí muito bacana, muito enriquecedor. Todos vocês trouxeram aspectos super bacanas para o debate. E a gente se vê sábado que vem, tá bom? Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.